Meus queridos, esse mês é o mês da família. Domingo que vem é o Dia das Mães. Mas durante todo o mês nós nos reunimos ou nós refletimos sobre a importância da família. E eu creio que a igreja está focada, como o pastor Joab já adiantou, para que a igreja esteja verdadeiramente refletindo sobre a família. Nós somos uma família, a família de Jesus. Mas nós temos uma família, tem famílias aqui reunidas. As famílias não são perfeitas. As famílias têm problemas. As famílias têm suas limitações. As famílias têm os seus desafios. Mas em tudo isso, Deus quer sempre abençoar a nossa família. Amém? Deus sempre quer abençoar a nossa família. E eu pensei num texto que fala de família também que foi problemática, de família que teve momentos de altos e baixos, mas de uma família que depois de todas as dificuldades foi uma família vencedora. É a família de José. Lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós temos a história de José do Egito, que é bem conhecida, é tema até de novela na televisão, tema de filme, de histórias infantis para as crianças, a família de José do Egito. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no último capítulo de Gênesis. Nós vamos refletir sobre alguns versículos, os versículos 14 a 21, sobre a família de José. E nós vamos refletir sobre o seguinte tema: o poder do perdão. Aqui está algo muito importante para uma família: desfrutar do poder do perdão. Isso aqui foi muito importante para a família de José. E eu creio que é necessário, é importante para a minha e para a sua família. Então o texto bíblico nos conta a história de que José, a partir do versículo 14, José chamou seus irmãos e ele foi bondoso para com seus irmãos, apesar de toda a maldade que tinha sido feita para com ele. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Jacó tinha morrido e eles juntaram todos para o sepultamento de Jacó. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoas a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus queridos, que história linda, que história bonita, que desfecho maravilhoso na vida dessa família que passou por momentos tão conturbados. Meus queridos, aqui nós vemos claramente José, que antes foi perseguido, maltratado pelos irmãos, exercitando o verdadeiro perdão. Meus queridos, a amargura é uma força de destruição e escravidão.
destrói pessoas e relacionamentos, nos torna prisioneiros de nossas mágoas e ódio. Jó descreveu assim: um morre em toda a sua força, estando totalmente à vontade e quieto, e outro morre na tristeza de sua alma e nunca come com prazer. Acontece isso com muita gente. Por isso que o perdão é uma fonte de saúde emocional, o perdão é um momento de liberdade, de libertação. Meus queridos, o perdão é uma fonte de saúde emocional e liberdade que tem o poder de nos libertar das mágoas do passado, quer estejamos falando de algo que aconteceu há 10 minutos atrás, ou muitas vezes algo que aconteceu na família há 10 anos atrás. Nós vemos histórias de problemas, de mágoas, de problemas emocionais, de famílias que estão já há 10 anos enfrentando situações que não foram bem resolvidas. Mas muitas vezes é algo que aconteceu há poucos minutos, no dia anterior. Tudo isso precisa ser resolvido e nada melhor do que o perdão. O perdão nos liberta para amar aqueles que nos feriram. Essa é a primeira verdade. O perdão nos liberta para amar aqueles que nos feriram. Os irmãos de José agiram por ódio, lá no passado, quando eles eram ainda bem jovens. No versículo 20, José até comenta sobre o que aconteceu. Pensaste mal contra mim, fizeste mal contra mim. José não negou a natureza pecaminosa das ações de seus irmãos. No entanto, uma coisa importante José faz. Ele recusa-se a deixar suas ações transformá-lo em um homem amargo. Ele não deixa que aquelas ações maldosas dos seus irmãos se transformem em algo amargo na sua vida. E ele tinha todo o poder para devolver o mal aos seus irmãos numa extensão muito maior do que foi feito a ele. Porque ele tinha poder político. Ele era um grande líder naquela nação, ali no Egito, mas ele não usou nada disso, pelo contrário, ele agiu com amor. Por quê? Porque o perdão liberta as pessoas. Muita gente acha que é humilhante a gente perdoar com um problema que aconteceu na nossa família, algo grave. Isso não é nada humilhante. Se fosse em outra situação, outras pessoas considerariam que a atitude de José era muito humilhante, tendo ele uma posição de status ali no Egito e perdoar os seus irmãos que fizeram tanta maldade contra ele. José não pensou nisso. Ele agiu por amor, porque José queria ser livre, ele não queria ficar escravizado por mágoas, angustiado por coisas que poderiam prendê-lo e prejudicar a sua vida, principalmente porque ele era temente a Deus. Meus queridos, José havia respondido às suas mágoas com perdão, porque ele compreendia algumas coisas importantes, alguns princípios importantes. Só Deus tem o direito de punir os outros pelos erros que cometem. É o que ele diz lá no versículo 19. Estou eu no lugar de Deus? Quem sou eu para devolver o mal que vocês fizeram para comigo? Eu não sou Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Na verdade, o que os seus irmãos fizeram contra ele foi muito grave. Seus irmãos pecaram contra ele. Suas ações, humanamente falando, eram injustificáveis. José não dá desculpas por o comportamento deles. Ele entendeu que eles eram responsáveis perante Deus por suas ações e não ele. Não era ele que ia julgar os seus irmãos. Muitas vezes nós queremos ser julgadores das situações, sendo que ninguém aqui é Deus.
Eu não sou Deus, ninguém aqui é Deus. E José sabia muito bem disso, e ele fez questão de dizer: eu não estou no lugar de Deus. Então, meus queridos, o perdão é um ato de nossa vontade em que nós abrimos mão do direito de responsabilizar outra pessoa pelos erros que nos fez. Significa liberar essa pessoa de qualquer obrigação de fazer as coisas certas para mim. José compreendeu que Deus pode anular nossas mágoas, transformando até mesmo os momentos de dor em bem. Ele falou: o mal que fizeste contra mim foi transformado em bem, porque Deus me abençoou. Eu estou aqui abençoado por Deus e não amaldiçoado como vocês queriam que eu fosse. É claro que as ações dos seus irmãos não foram boas. Os resultados na vida dos seus irmãos não foram bons. Mas a obra de Deus na vida de José, essa sim foi boa, porque ele foi abençoado desde o momento que chegou ali na terra do Egito, enfrentando todas as situações contrárias, todas as circunstâncias adversas. Mas a obra que Deus realizou na vida dele foi boa, e o que tinha sido mal foi transformado em bem. Porque José havia perdoado seus irmãos, ele podia, inclusive, ser instrumento na vida deles, consolar com seus irmãos e falar com bondade com eles. Se José não tivesse sido curado, se José não fosse um homem de Deus, ele não teria condições de perdoar e nem de consolar os seus irmãos que estavam atordoados, que estavam perturbados, que estavam transtornados, estavam com dor no coração por tudo aquilo que fizeram no passado. Interessante que quando eu li esse texto, olha o contexto da história de José. Eles tinham acabado de se reunir no momento de sepultar o pai. E na cabeça, na mente dos seus irmãos, agora o nosso pai não está aqui para controlar a nossa família, porque ele que era o controle da nossa família. Então agora com certeza José vai descarregar tudo o que ele queria descarregar contra nós, mas não o fez porque o nosso pai estava vivo. Sepultamos o nosso pai, agora nós estamos ferrados, como se diria na linguagem comum. Nós estamos perdidos, porque José vai descarregar tudo contra nós. Não foi assim que aconteceu, porque José era um homem de Deus. Meus queridos, o perdão nos liberta para amar aqueles que nos feriram. Não é à toa que Jesus fala algo muito sério. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Jesus falou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e maltratam. Não é uma tarefa fácil. Imagine enfrentar isso dentro da família como José enfrentou. Mas mesmo assim, ele teve a capacidade de perdoar. Meus queridos, não desculpamos seu comportamento, nem negamos nossa mágoa. Simplesmente escolhemos, por um ato de nossa vontade, abrir mão do direito de fazê-los nos pagar pelo mal que fizeram. Essa foi a realidade na vida de José e deve ser a realidade também na nossa vida. A alternativa é passar nossos dias em escravidão e hábitos destrutivos de amargura? Não. É preciso perdoar para nos sentir livres, como foi na vida de José. Outra verdade importante: o perdão nos liberta dos hábitos destrutivos de uma alma amarga. Nós temos vários textos na palavra do Senhor. Depois vocês confiram lá em Efésios capítulo 4, versículos 26 a 32.
As ofensas não perdoadas dão a Satanás um lugar em nossas vidas. A palavra lugar significa uma pequena área de ocupação e jurisdição. Quando nós não conseguimos perdoar ofensas, principalmente relacionadas a pessoas que amamos, pessoas da nossa família, uma pequena área de ocupação, de jurisdição, passa a ser dominada por Satanás. Isso vai prejudicando a nossa vida. Quando Satanás ganha um lugar nas vidas, ele nos mantém em cativeiro, nos orientando para agir de forma egoísta. Tentamos atender nossas necessidades da maneira errada. Muitas vezes falamos com ódio, vivemos de forma carnal. Está tudo isso lá em Efésios capítulo 4, versículos 26 a 32. Muitos cristãos se ajoelharam no altar pedindo a Deus que os perdoasse por suas ações amargas e odiosas, muitas vezes prometendo ser diferentes, mas muitas vezes não conseguem fazer, porque tem ali uma pequena área que Satanás está tendo dominação. E muitas vezes as pessoas que se dizem cristãos não conseguem se libertar. Meus queridos, e aí nós vemos vários sintomas emocionais e espirituais quando não existe o perdão. Vem a amargura, que é o ressentimento profundamente sentido, vem a ira, que é a raiva extrema, vem sintomas de comportamento, a necessidade de falar sobre a outra pessoa ou sobre a ofensa e sempre afirmando, sempre reafirmando, sempre falando algo. A necessidade de falar mal, qualquer tipo de discurso de ódio, sempre vai apontar para a falha, sempre vai criticar. Então, quando as pessoas não conseguem se libertar, eles falam mal, eles usam de malícia. Muitas vezes podemos pedir a Deus que perdoe essas coisas. E muitas vezes, quando não conseguimos perdoar, nós ficamos presos a situações como essas de falar mal, de malícia, de raiva, de amargura e tantos outros sentimentos e ações negativas que prejudicam a nossa vida. Podemos pedir a Deus que perdoe todas essas coisas, e se nós pedimos a Deus que nos ajude, o Espírito Santo vem para nos abençoar, para nos consolar. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Jesus nos prometeu que o Espírito Santo seria o nosso consolador e nos guiaria em toda a verdade. Então, quando nós queremos nos libertar, principalmente com situações adversas, situações de mágoa, situações de raiva, de ira, de amargura na família, quando nós pedimos ao Senhor, com certeza Ele está pronto para nos perdoar, nos amparar e nos ajudar. Meus queridos, o caminho de Deus, o perdão é o caminho, essa é outra verdade. O perdão é o caminho de Deus para a liberdade. Interessante, essa igreja aqui, o nome dela é Igreja Batista Liberdade. Não sei quantos irmãos sabem, os irmãos mais antigos sabem, que essa foi uma ideia minha, quando eu, durante 4 anos aqui, de 2004 a 2007, dirigi essa igreja, ainda que ela não fosse organizada, eu denominei, irmãos, a nossa igreja vai se chamar Igreja Batista Liberdade. E esse é o nome da igreja. E a liberdade é liberdade no sentido verdadeiro sentido da palavra. O perdão é o caminho de Deus para a liberdade. Igreja Batista Liberdade. O perdão de Deus é o caminho para a liberdade dessa igreja, para a liberdade na sua família. A chave para o perdão é focar no que Deus fez por você e não pelo que alguém fez de mal para você. José não se preocupou com isso. Ele tinha todos os motivos para ficar aprisionado ao ódio, à amargura, a uma vida de ressentimentos, mas ele não o fez, porque ele desenvolveu o espírito de perdão.
Meus queridos, assim como Deus nos perdoou, e a palavra de Deus diz que Deus manifesta o seu perdão quando arrependemos de nossos pecados de forma gratuita, sem nosso merecimento, assim devemos perdoar aqueles que nos feriram. Amém? Assim você deve perdoar a quem te feriu, a quem está te ferindo, inclusive na sua família. O nosso Deus providenciou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz. E quando Jesus estava lá na cruz, uma das coisas maravilhosas que Jesus falou foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa palavra de Jesus foi tão poderosa que essa palavra foi um reflexo ou refletiu com toda a humanidade em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas, porque cada momento que alguém diz: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, Deus perdoa os pecados e Deus transforma aquela ou aquelas pessoas em novas vidas. Porque a Bíblia diz também lá em Filipenses capítulo 2, versículo 10, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Acho que não é esse texto, se eu não me engano é Gálatas 2:20. Filipenses capítulo 2, lá fala que Jesus se humilhou até a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu nomes sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meus queridos, nunca seremos capazes de perdoar aqueles que nos feriram até que tenhamos experimentado o perdão de Deus. Como é maravilhoso sabemos que Deus nos perdoou dos nossos pecados. Quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, recebemos o perdão de Deus e assim estamos prontos, preparados também para perdoar. Quem não se sentiu perdoado por Deus jamais vai ter condições de perdoar o seu irmão, seja alguém de sua família ou qualquer outra pessoa. Deus anseia que tenhamos Jesus como Salvador e Senhor e conheçamos o perdão dos nossos pecados. Jesus morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos. Jesus morreu por nós para que pudéssemos ser libertos do pecado. Por isso, o caminho é buscar o perdão de Deus. O caminho é estar na presença de Deus, confessando as nossas amarguras, nossas ações egoístas, nosso discurso de ódio, nossa vida carnal. Eu fico muito preocupado, meus queridos, nos últimos anos, principalmente do ano 2020 ou antes de 2020 para cá, no meio de pessoas que se dizem cristãos, desenvolvendo o discurso do ódio. Isso não é discurso para a família de Jesus. Discurso de ódio não é discurso para quem serve ao Senhor Jesus. Não é isso que Jesus nos ensina na sua palavra. Não é isso que Jesus nos ensina e nem os apóstolos nos ensinam na sua palavra. Pelo contrário, Jesus e os apóstolos nos ensinam sobre o perdão. Aliás, a Bíblia toda está repleta de ensinamentos sobre o amor e sobre o perdão. Meus queridos, Deus, imagine se Ele fosse agir com mágoa, se Deus fosse agir com ações egoístas, se Deus não tivesse amor para com a humanidade, o que seria de cada um de nós, o que seria de nossa família? Meus queridos, como família do Senhor Jesus, devemos agradecer pelo sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo o pecado. E através disso devemos perdoar os nossos agressores, os nossos ofensores. Ah, mas pastor, aquela palavra que aquele meu irmão, ou meu tio, ou meu pai, ou minha mãe, meu filho falou para mim, é tão grave, eu não consigo perdoar. Consegue? É só pedir forças ao Senhor que você consegue perdoar, sim. E é isso que Deus quer, é isso que o Espírito Santo quer. Que haja perdão, mesmo diante de situações difíceis.
Se nós voltássemos para o passado, para a realidade da vida de José do Egito, diríamos: se fosse eu não teria condições de perdoar meus irmãos por tamanha maldade que eles fizeram contra mim. Essa é a mentalidade carnal. É o pensamento humano, mas em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos pensar diferente, porque o Espírito Santo é que nos guia, que nos consola e que nos guia em toda a verdade, e a verdade é Cristo Jesus, e Jesus nos ensina a exercer o perdão. Esse é o dever da igreja, esse é o dever da família. Concluindo a nossa reflexão. Você conhece o perdão de Deus, meu irmão, minha irmã? Você que está aqui nesta noite, você já se sentiu perdoado por Deus? Talvez as barreiras que estejam na sua vida, você não está conseguindo perdoar o seu irmão, alguém da sua casa, alguém da sua família. Talvez você esteja ressentido, magoado, porque você ainda precisa experimentar o verdadeiro perdão de Deus. Quando nós experimentamos, nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança na obra de Jesus no Calvário, colocamos a nossa confiança no Senhor e isso nos dá forças para perdoar. Não existe família perfeita, não existe família sem problemas, não existe família sem obstáculos. Todos nós temos falhas, a nossa família tem falhas. Nós temos falhas, mas quando desenvolvemos o perdão, esse perdão de verdade, de coração, nos liberta e nos ajuda a ser mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E é esse o desejo do Espírito Santo para mim e para você hoje. Meus queridos, nós estamos iniciando o mês de maio, um mês de reflexão da família. E quando pensamos na família de José do Egito, pensamos numa família que enfrentou vários desafios, vários obstáculos. Houve inveja, houve ciúme, houve maldade, houve perseguição. Mas Deus transformou aquela família. Demorou muitos anos para os problemas serem resolvidos. Muitas vezes as coisas não acontecem de um dia para o outro. Mas essa família foi liberta. E essa família foi tão liberta, foi tão importante, que serviu de base para um povo, uma nação, o povo de Deus, a nação de Israel. E foi através dessa família que veio Jesus Cristo para cumprir todas as promessas e todas as profecias do Antigo Testamento. Deus transformou aquilo que era negativo, Deus transformou em bênção. Aquilo que poderia ser catastrófico tornou-se em vitória, em liberdade, não só para José, não só para os seus irmãos, mas para toda uma descendência, para toda uma família, para toda uma nação. Transformou-se em bênção para a humanidade. Porque, através de Cristo Jesus, o mundo inteiro, Jesus que veio dessa descendência, dessa família, o mundo inteiro pode ser abençoado a partir do momento que se render aos seus pés, a partir do momento que reconhecer que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, que o Espírito Santo do Senhor complemente essa palavra no meu coração e no seu coração, para que saibamos, o perdão é o caminho para a liberdade. Só através do perdão é que podemos ter uma vida vitoriosa, seja na igreja, seja na nossa família. Pense bem, volte para a sua casa, refletindo sobre essa verdade. Não há nada que possa substituir o perdão, mesmo diante das piores situações. Porque se Jesus lá na cruz falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz, e Jesus perdoa todo aquele que é arrependido, confessa o seu nome, então nós também temos o poder e temos condições de perdoar
a quem nos ofende. Que o Espírito Santo do Senhor complemente essa palavra no nosso coração. E que saiamos daqui, se você tem algum problema para resolver, meu irmão, minha irmã, resolva isso em nome de Jesus, exercendo o perdão, porque você vai se sentir livre e vitorioso. E esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém?